anos. Fez 21 agora. É, pronto. Boa noite. É com muita alegria que recebemos como elo da corrente do bem sonhar o nosso convidado, um cara que tem como objetivo de vida realizar os sonhos de outras pessoas. É Guinaldo França, percussionista, poeta, coreógrafo, professor de teatro, historiador, especialista em gestão cultural e mestre em educação e relações étnico-raciais. É fundador do Encantarte. E é sobre esse projeto que ele vai falar para a gente da corrente do bem sonhar. Boa noite, Aguinaldo. Seja Boa bem. noite a todas, muito obrigado. Boa noite a todos e boa noite a todos. Bom, o Encantarte foi um projeto que surgiu no ano 2000, no bairro Maria Pinheiro, fruto do sonho de alguns jovens que pensavam em trabalhar com adolescentes e outros jovens da comunidade que estavam se envolvendo muito cedo com a criminalidade. E esse projeto iniciou apenas com aula de dança, dança afro e percussão, com a nossa saudosa e querida Rosiclei Oliveira, que ela hoje é falecida, né? Foi uma jovem que fazia dança afro comigo, dentro da igreja, e aí eu passei a dar aula de percussão e ela aula de dança. E foi essa estratégia que atraiu a juventude para dentro do projeto. Um ano depois, o projeto fez uma pesquisa na comunidade, foi o diagnóstico geral da comunidade, e nós tivemos nas nossas mãos os dados que a gente já sabia, porém, nós tivemos os números depois da pesquisa. E é importante destacar aqui alguns desses detalhes. Nenhum jovem foi encontrado no bairro, nem, na verdade, nenhum morador do bairro Maria Pinheiro foi encontrado como alguém que tinha passado ou no vestibular ou nem na universidade pública e nem privada. Nós também só encontramos nesse bairro 10%, 8% de moradores trabalhando com carteira assinada. 92% dos moradores estavam desempregados. E 84% desses moradores disseram que só morava naquele bairro porque não tinha para onde ir. E esses mesmos 84% disseram também que, ao sair para procurar emprego, não conseguia se falasse que morava no Maria Pinheiro, porque era considerado um bairro de bandidos. Então, a gente fez o nível da autoestima da comunidade estava ali muito baixo. E depois de um ano de projeto Encantarte, nós, com esses dados nas mãos, precisávamos ter alguma atitude. Olha que esses foram só alguns dos dados que eu estou Reverter citando essa aqui. história, né, Aguinaldo? Essa foi só alguns dos detalhes, porque foi uma pesquisa muito ampla, foram cerca de 15 a 20 perguntas, então assim, teve muitos outros dados, inclusive isso foi registrado pelo Correio da Bahia, onde teve um encontro sobre direitos humanos, e aí eu fui convidado para ir a Salvador falar sobre essa pesquisa e falar também sobre o trabalho que a gente montou aqui na comunidade em resposta ao preconceito, ao racismo, né? Em resposta às mazelas que esse povo do bairro Maria Pinheiro vivia. Né? E a primeira resposta que nós demos, quando foi interessante a gente saber que os jovens que nunca tinham passado no vestibular, na época não havia o Enem, eles diziam que não teriam capacidade de passar no vestibular, portanto, eles não nem competiam. Sem contar que era difícil por causa do valor. Então, nós criamos um núcleo de pré-universitário para os jovens da periferia. Na época, a gente colocou o nome de Associação de Educação Pré-Universitária. E aí o Encantarte buscou parceiros. A Pastoral da Juventude, já que a gente já era ligado antes à Igreja Católica, eu vejo assim o meu ano 2000 como o cisma da Igreja Católica, o meu cisma com a Igreja, porque eu me afasto como líder da Igreja, não como religioso.
eu me afasto como líder da igreja, porque eu fazia militância em grupos de jovens, pastoral da juventude, eu dava aula de catequese, eu dava aula de crisma, eu participava de grupos de canto, grupos de comunidade. Então, assim, eu era muito envolvido com a militância dentro da Igreja Católica e eu, a partir do ano 2000, eu faço a opção em fazer militância nos movimentos sociais e especificamente no movimento negro. E é o Encantarte que vai me direcionar para essa militância no movimento negro. Então, esse projeto, que foi a Associação de Educação, trouxe a Pastoral da Juventude, a Consulta Popular, trouxe o Grupo Ação Negra, e esses grupos trouxeram parceiros e parceiras que vieram, cada um com suas habilidades, professores de química, física, língua portuguesa, redação, e nós criamos nosso primeiro núcleo de pré-universitário na comunidade, com 35 jovens, e no final do ano, esses jovens, na hora de fazer o vestibular, não tinha dinheiro para fazer o vestibular. Dos 35, só 5 conseguiram dinheiro, e desses 5, um passou. Esse um que passou, que foi Orley, que era um jovem que já dava aula de química para a gente dentro do projeto, ele que nos incentivou a não desanimar. E aí, no ano seguinte, a Fundação Ford lançou um edital, que foi Políticas na Cor no Ensino Superior, parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a gente escreveu o projeto para esse edital, na mesma época em que a Prefeitura de Itabuna também escreveu um projeto com a professora Daniela Galdino, e aí o edital dizia que a Prefeitura não podia concorrer. Eu lembro. A Prefeitura não podia concorrer a esse tipo de edital caso não tivesse parceria com o movimento social. Então, Daniela Galdino nos procurou e a gente resolveu mandar junto a proposta e escrevemos um projeto chamado PRUNE, Pré-Universitário para Negros e Excluídos. Esse projeto ficou de 2002 até 2004 e nós chegamos a atender 600 jovens estudando para poder entrar na universidade. Primeiro, a gente teve um núcleo com cinco núcleos, ampliou, saiu do bairro, ficou o núcleo no bairro Maria Pinheiro e ampliamos para mais 5 bairros da periferia, 4 bairros da periferia e um no centro, porque a gente pegava aquele jovem que saía do mercado de trabalho e não tinha tempo de ir em casa, tomar um banho para depois estudar, e a gente atendia eles ali no centro da cidade, na maçonaria. E em 2004, foi no início de 2004, a prefeitura resolveu que os funcionários, professores concursados, professores da rede, iam também fazer parte do PRUNE. Essa parceria com a Secretaria de Educação foi fantástica. Foi quando a gente ampliou para 10 núcleos, então foram 10 bairros da periferia atendidos pelo nosso projeto. Eu sei que em 2004 a gente já tinha mais de 115 jovens já dentro da UESC, só na UESC, porque na Só na época UESC, eu lembro do PRUNE. ainda Era um não tinha orgulho isso, hein? isso, a gente ainda não tinha a Unime, né? Aí foi quando veio Exato. chegando para Itabuna, na época, a FacSul, né? Uhum. E a FTC foi chegando para Itabuna, e esses jovens também começaram a entrar para essas universidades também. Isso. E aí, em As políticas 2005, públicas, né? Aí a gente percebe a importância das políticas públicas, né? políticas ProUni, o públicas. Então, SISU. assim, a gente questionava muito a prefeitura que eles poderiam fazer, e realmente a prefeitura conseguiu fazer com essa parceria com os movimentos sociais. Entrou para essa parceria o Grupo Quilombo, Itabuna, com o professor Toninho, mas aí, em 2004, a prefeitura mudou a gestão, né? Então, a partir de 2005, as pessoas que estavam na prefeitura se afastaram, o, o convênio com a Fundação Ford foi até 2004, então, a partir de 2005, a gente já não tinha mais recursos, a gente ganhou R$ 80.000. Esse dinheiro foi utilizado para poder pagar os estagiários, foram estagiários da UESC, material paradidático, livros, né, e toda a estrutura do projeto. A gente, durante os 2 anos, a gente gerenciou esses R$ 80.000
que serviu assim, para estruturar a proposta. E aí, em 2005, todo mundo se afastou, porque já não tinha dinheiro, já não tinha mais. Aí o Encantarte disse: não, o sonho não pode acabar. A gente plantou uma semente na comunidade, e aí já tinha 115 jovens na UESC, e eu dizia que eu nunca queria entrar na universidade sozinho. E quando eu chegasse lá, ia ter uma negrada lá me esperando. E aí, quando a gente começou, 2005 passou, o Encantarte resolveu criar um novo pré-universitário, dessa vez de forma voluntária, como era no início. E aí a gente criou o Pré-Afro, foi quando veio, né, Toninho com o Grupo Quilombo, né, e a gente continuou só com os movimentos sociais, a prefeitura se afastou do projeto. Eu sei que o Pré-Afro continua, só parou agora por causa da pandemia, nós não tivemos estrutura para continuar com aulas online, os nossos estudantes tiveram dificuldade de acompanhar, a gente não conseguiu acompanhar nem 20% dos nossos estudantes com as nossas aulas online, e decidimos que a gente não ia beneficiar um grupo pequeno, então resolvemos por bem parar as aulas online até que essa pandemia melhore, até que cesse essa pandemia. Bom, resultado disso é que hoje nós já temos mais de 400 pessoas fazendo ensino superior. Muita gente. Hoje já temos advogados, Eu sei temos disso. doutores, temos mestres. Eu sou um dos mestres Pois hoje é, você que hoje é mestre. estudei no projeto, né? Então, Exatamente. Suas meninas, hein? quando eu dizia que eu não queria chegar na universidade sozinho, então, quando eu cheguei, o Sozinho. quilombo já estava armado, o quilombo já estava organizado, Exatamente. com a migrada lá. Né? Eu fui fazer história na UESC, eu fiz uma especialização, eu fiz o mestrado. Tem gente que já fez doutorado e pós-doutorado. Inclusive, teve um menino que fez o vestibular uma vez, ele era da primeira turma do PRUNE, e aí ele perdeu no primeiro vestibular, e a família caiu em cima dele, chamando, dizia que ele estava enganando a família, que ele não estava estudando, que ele ia para esse projeto só para enrolar. A gente chamou ele e falou: rapaz, não é bem assim, não. Né? A primeira vez aconteceu, você nunca vai desistir, você vai tentar de novo, você vai se preparar para ser o primeiro. Pois no ano seguinte, ele passou para a Universidade de Viçosa e passou para a USP, as duas universidades ao mesmo tempo. Aí ele preferiu ir para Viçosa, porque ele é da área de geografia. Depois de lá, ele foi para o Chile fazer o mestrado, já fez um doutorado, hoje é professor no IFBA, no Espírito Pois é. Santo. Olha aí. Aconteceu com uma menina do bairro de Fátima, que zerou a redação. Aí a professora Rita, ela disse que queria desistir porque ela tinha um problema familiar, o esposo não ajudava, tinha aquela mesma questão da família em cima, dizendo que ela só queria ir para o pré-afro para poder deixar de cuidar do filho, mas a gente incentivou. Eu Eu sei sei bem que o no que ano é isso, né? seguinte, Professora de escola pública, você sim, sabe, no ano né? seguinte essa menina, ela tirou 1.000 na redação. Na redação. Né? E hoje ela está empregada, graças a Deus ela trabalha, tem seu É trabalho. muito Então, orgulho, né, não? coisa realizada. Além disso, o projeto Encantar-se, ele procurou trabalhar toda a juventude daquela comunidade a partir também da arte e da educação. Isso, era isso que eu ia Então, dizer, né? Tem todas as nós, outras é, possibilidades que vocês dão, né, também, né? então, assim, o Encantar investiu muito nessa área da cultura, né? E esse engajamento dentro da escola, a gente está dentro da escola Margarida Pereira, e desde o dia que a escola foi inaugurada, a gente está dentro dessa escola, então nós somos parceiros nesse projeto de arte e educação dentro da comunidade. A gente inclui tanto pessoas da comunidade, também como os alunos da escola Margarida Pereira. Eu estou agora, no meu projeto de mestrado, foi inclusive estudando esse projeto da educação do Encantarte como uma proposta pedagógica que pode ser utilizada para outros professores e professoras, independente de saber de ser artista ou não. Então, a proposta é uma proposta pedagógica que a gente chama de vivenciação, é as nossas vivências dentro
dentro do Encantarte e que provoca essa ação, né? Que são as pessoas que acabam entrando dentro do projeto, que participa dessa vivência, passa a atuar dentro da comunidade e quer mudar essa realidade. Então, essa vivência educacional, cultural, ela provoca essa reação de querer a mudança na comunidade, né? E aí, Egnaldo, educação é isso, né? Quando você isso, consegue transformar a vida de uma pessoa. isso é Paulo Freire, né? Isso é Paulo É, Freire, porque né? senão na educação não aconteceu a educação de verdade, se não houve transformação. Pois é. Então Né? os nossos inspiradores, Augusto Boal, né, e Paulo Freire, são a nossa mola mestra para poder continuar com esse pensamento que a gente acredita ser o correto. E aí, nós, com essa proposta de arte e educação, nós também conseguimos formar muitos jovens percussionistas, bailarinos. Tinha um jovem na nossa comunidade que dizia que dança era coisa para homossexual ou para mulher. E nós acabamos quebrando esse preconceito. E hoje, Desconstruindo, né? eu digo com toda certeza que essa desconstrução fez aparecer um dos maiores bailarinos que eu já vi. Na verdade, foi o melhor bailarino que eu já vi na história de Itabuna. Ele é um jovem que dança muito bem. O sonho dele era dançar no Balé Folclórico da Bahia. Ele foi para Salvador, ficou 6 meses lá, dentro de uma casa, dormindo no chão, num colchão, sem ter nada, passando dificuldade. Enquanto não teve a audição do Balé Folclórico da Bahia, apareceu um grupo de Portugal fazendo uma audição, e aí a nossa saudosa Railda Prudente, que era a professora da rede, né, foi a pessoa que conseguiu que ele fosse para Salvador, né, que deu todo esse apoio para Vitor, e disse, Vitor, vai ter uma seleção aí para uma companhia da Europa, vai fazer essa seleção. Ele já estava já querendo vir embora, já estava desanimado já, e ele foi fazer essa seleção, passou, foi para a Europa, né? Hoje ele está nessa companhia de dança, viajou o mundo inteiro, casou, já foi morar em Recife, já tem sua família, então assim, um cara bacana, um dos melhores bailarinos que a gente tem orgulho de dizer. Começou desde o Encantarte, fazendo dança afro, todo sem jeito, né? Foi tocar percussão com a gente. Hoje temos outros meninos tocando percussão em bandas, como o Silvano, que viaja o Brasil inteiro, tocando em bandas, Zé Domingos, tem muitos meninos também que foram formados. Outra coisa é a questão da geração de renda, né? O Encantarte, ele antes pensava muito nessa questão social e nós tivemos, nós não nos preparamos para essa profissionalização. Foi com a entrada das mulheres na coordenação do Encantarte que a gente vai ter essa noção. E aí, Jaqueline de Paula, que é a minha primeira dama, que é minha esposa, ela entrou no Encantarte. A gente já namorava antes, a gente já Que convive bacana, já. hein? As mulheres chegam para dar uma A ordem lição, né? aí. A gente precisa aprender muito e estamos aprendendo num processo. Não vamos dizer que aprendemos tudo, não, para não parecer arrogante, mas a gente está nesse processo de aprender, todo dia aprende alguma coisinha, né? E aí, Jaqueline chama a atenção, porque eu acho que todas as escolas de Itabuna, públicas e acho que privadas também, já teve algum trabalho do Encantarte durante esses 21 anos. E nós Já não porque ganhávamos. eu não conheço nenhuma escola que tenha convidado vocês para vocês dizerem não. Vocês podem até não ter pauta para o dia que a gente tenha convidado, mas vocês sempre arranjam um dia que vocês Sim. possam ir. Vocês Mas são aí o que parceiros acontecia? da educação, Esse menino que hoje né? está na Europa, que foi para a Europa, um dia ele chegou para a gente e disse assim: Guigui, que é como eu sou chamado na minha comunidade, você trabalha, você é agente de saúde, você come 3 vezes ao dia, mas quando eu chego na minha casa, eu vou fazer uma apresentação do Encantarte, aí a escola prepara um cachorro quente, um quissuque de morango, e depois eu volto para casa empanzinado, de tanto comer, mas quando chego em casa, a minha família está com fome.
E aí foi duro ouvir aquilo, e a gente precisava dar uma Eu resposta para imagino, isso. eu imagino. Não é fácil, você precisa cuidar dessa juventude também. Né? Não é fácil esse jovem chegar em casa sem nada nas mãos, né? E ver sua família passar por dificuldade. Então, ele falou o seguinte: a autoestima não enche barriga. Até hoje, eu não me esqueço dessa frase dele. E aí, a chegada de Jaqueline dentro do projeto foi esse choque e dizer assim: não, nós não vamos para nenhum local fora do nosso bairro que não seja para ganhar alguma coisa. Se não tiver um cachê, vai ter que ter uma cesta básica, vai ter que ter alguma forma de desses meninos e meninas chegar em casa com alguma coisa nas mãos. Né? Que a gente precisa do apoio das famílias. E aí a gente começou a pensar nisso. Quando chegava o mês da consciência negra, então a gente fazia os projetos de discussão sobre a questão racial, levava para a escola e nós cobrávamos da escola só que a escola fizesse a arrecadação de alimentos e a gente distribuía esses alimentos tanto para os jovens do Encantarte como também na comunidade. Teve um certo ano desse aí e a gente arrecadou tanto alimento que foi os membros do Encantarte era prioridade. A gente primeiro distribuía para o pessoal do Encantarte, depois para a comunidade. Teve gente do Encantarte que teve alimento do mês da Consciência Negra até o mês do Carnaval, até fevereiro, de comida dentro de casa, dessas arrecadações. Então, isso foi fruto da gente acordar para essa realidade. Tinha escolas que, às vezes, convidava a gente, dizia que ia arrecadar os alimentos, quando a gente chegava na escola, 1 quilo, 2 quilos de alimento, aquilo era uma decepção, porque as famílias já começavam a criar aquela expectativa. Quando os meninos saem, vão chegar em casa pelo menos com uma sacolinha de alimento na mão. Certo? Então, tinha escola que frustrava a gente. Né? Mas, assim, a gente nunca desanimou. Nunca desanimou. Eu sou uma prova de viva desse não desistir, desse sonhar sempre, nunca desistir do sonho. Quando eu fui fazer meu primeiro vestibular, eu perdi. Quer dizer, eu nunca perdi no vestibular. Eu não conseguia chegar entre os 40. Né? Então, não significa que eu perdi. Significa que teve mais 600 pessoas. Eu sempre buscava saber quantas pessoas concorreram à mesma vaga que eu. E aí eu sempre chegava entre 39, 38. Teve o 39, eu chegava entre o número 40, 49, 48. Cheguei a ficar até o número 41 e esperando que um tivesse problema É terrível você pensar isso, né? Você Para espera poder que um você pegar a vaga, né? poder entrar, né? Eu Mas sei. assim, o sistema é desumano e é desigual. Exato. Então, quando nós, durante o PRUNE, nós lutamos pela política de cotas. E o Encantarte, Exato. junto com os movimentos sociais, entraram nessa luta e nós conseguimos as cotas na UESC. Eu tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa luta e, fiz meu vestibular e entrei na primeira turma de cotista na UESC de História em 2018. Começou a minha primeira aula. E hoje, graças a Deus, fiz o meu mestrado, foi um mestrado também fruto das políticas de ações afirmativas. Né? Então, é a luta do nosso movimento que está aí realizando esses sonhos. E é o mantra da sua família. É o Nunca mantra da minha família que desista de seu sonho, nessa pandemia, não é? com minha esposa desempregada, minhas filhas desempregadas, todo mundo, minha filha estudando na UFBA, as outras duas já entrando buscando fazer o Enem para poder entrar para a universidade, e só eu trabalhando dentro de casa. Então, assim, se a minha esposa não tivesse a ideia de nunca desistir desse sonho, de a gente ir para a feira de domingo e transformar esse sonho em outras coisas, vender salgados e tal, para mim seria muito difícil, né? Sozinho para segurar a onda. Então, assim, ela é uma guerreira que, de repente, ela trouxe algumas mulheres do Encantarte, trouxe também uma irmã dela, duas irmãs dela, e formaram uma cooperativa. Mulheres Começaram a empreendedoras, né?
ela começou a ensinar as meninas a costurar máscaras a partir de um amigo nosso que pediu a máscara, e acabou que elas fizeram 35 mil máscaras, que foi um contrato com o governo do estado, através do CESOL, que é parceiro nosso. Eu sei que através do CESOL, essas meninas já fizeram o curso de doces de pote, elas já fizeram o curso de massas e pizzas, elas já fizeram o curso de empreendedorismo, elas já fizeram o curso de mídias digitais, né? Eu fui candidato a vereador e aí eu tive dificuldade de pagar uma equipe de edição de vídeo. Foi as meninas do projeto que, com celular, fez todos os meus vídeos, né? Com o que aprendeu, né? Com suas habilidades mesmo. Então, assim, é muito bacana a gente ver a realização desses sonhos, né? E você sendo também esse protagonista, né? Está aí por trás disso, né? Ajudando, Você falou protagonizando, certo né? você falou certo por trás, porque essas Não mulheres é? estão muito além, estão muito à frente, né? Exatamente. Você ajudando a realizar Aprendi, esses sonhos, tanto aprendi aí na sua muito com isso. comunidade, na sua família. E Pois eu é, tenho hoje acompanhado, né? Eu tenho acompanhado através de suas meninas, como nós alunas, temos né? nós temos ainda um grande sonho, que ainda não é o nosso. Nós ajudamos a realizar o sonho de muita gente que já trabalhou pelo Mais Educação, já trabalhou pela FIC, através da arte. Muitos professores da rede já estudaram no PRUNE, muitos professores da UESC, do ZIFBA, já estudaram no PRUNE. Então, assim, nós ajudamos a realizar o sonho de muita gente, mas o nosso projeto não tem uma sede, nós nunca conseguimos. Quando a gente fez o curso de massas, de doces de corte, nós tivemos a sorte da direção da escola Margarida Pereira ser nosso parceiro e liberar a cozinha, mas a gente não pode ficar usando a cozinha da escola para fazer essas coisas, porque tem as demandas da escola. Então, sem uma sede, a gente não consegue fazer. Nós conseguimos, por exemplo, a proposta de ampliar uma oficina de corte e costura, mas não temos onde colocar as máscaras. A gente teve que adaptar a nossa casa aqui para um ateliê, né? E a gente conseguiu parceria para fazer, por exemplo, serigrafia com o nosso projeto. Que os nossos jovens trabalham, tem muita gente que trabalha com desenho artístico, e aí entrar para o ramo da serigrafia. Tem um menino dentro do projeto, por exemplo, que ele se especializou em web design. Ele desenha camisetas, ele desenha logomarcas, ele faz tudo pelo celular, né? Então, só que a gente não tem, por exemplo, um espaço para trabalhar a serigrafia. E dentro de uma Então, casa Egnaldo, você realmente é incansável. não dá para cansar, não. Não, você é um cara incansável. E eu realmente foi assim uma pessoa muito bem escolhida para estar aqui nesse canal Corrente do Bem Sonhar. Vou encerrar aqui porque senão a gente vai ficar a noite toda falando, né? Sim. Agradeço a você por Mas eu ter se quero encerrar falando de um disponibilizado, último. Eu né? quero encerrar Ah, falando de um sonho plantado há 6 anos atrás, quando eu e um grupo de professores, poetas, a gente resolveu. Eu, na verdade, eu vi os poemas de um professor chamado Gileno, e desde a minha adolescência, é um professor que era ligado aqui à igreja, e eu queria realizar o sonho de lançar o livro de Gileno, mas aí eu pensei, eu também escrevo poesias. E eu comecei a conhecer outros professores que escrevem poesias. Eu conheci pessoas do meu bairro que escrevem poesia, conheci jovens que são rapper, conheci um monte de gente boa fazendo poesia. Aí eu fui ver o trabalho dessas pessoas. ah. Professor, agente comunitário de saúde, rapper, eletricista. Eu sei que eu juntei essas pessoas num livro e a gente vai estar lançando agora. Devido à pandemia, a gente conseguiu ser aprovado no projeto da Lei Aldir Blanc. Muito em breve a gente vai ter o Labor de Poetas, que é o Que sonho dos nossos poetas da bacana! periferia. A gente nunca conseguiu realizar esse sonho. Observe que é desde minha adolescência que eu penso nisso. Já estou no alto dos meus 45 anos de idade e vamos lançar o nosso primeiro livro de poesia. Que lindo! Ah, meu Deus do céu, é incansável. É o cara incansável. E eu só tenho que agradecer a você mais uma vez
por ter cedido o seu tempo, contar os seus sonhos, os vários sonhos, tudo que você tem feito na sua vida, eu sei que vai realizar muito mais e promover muito mais e protagonizar muito mais, né? E vai vir aqui para falar desse livro também, Sim, né? claro. Te agradeço, né? Vou encerrar aqui a nossa fala, né, nesse canal. Usando minha camisa bonita da Rede Black, já que ele me Sim, falou. que ainda vai vir, né? Aí, das suas meninas empreendedoras, que eu sei que vai dar muito certo. Te agradeço. Boa noite a todos. Fica aí mais um instantinho, tá?